Olá, tudo bem com você? Eu sou a Neia Rocha e hoje eu vim lhe apresentar esse painel que é a maleta xadrez da coleção Paris. Esse painel você encontra na Ponto X Tecidos. E vamos ao passo. Com o painel cortado, que é o corpo, então eu vou utilizar o forro no bagum, então já cortei para os dois lados. O bolso frontal, também vou utilizar o bagum de forro. Aqui temos o fole, tá? Já cortei também o forro. A vista do zíper, tá dobradinho aqui. E a vista tem outro detalhezinho. A vista dupla, então também tem mais um detalhe. E a aba do bolso, eu tô usando um material, um dolário também, no marrom café, para combinar. Para a estrutura eu tô usando o EVA de 2 milímetros. Vou usar na vista maior, no fole e no corpo. Eu utilizo espaguete. Vou encapar com aquele mesmo material no qual eu tô utilizando como apoio. E eu tô utilizando também um pedacinho do segundo material para detalhe, para acabamento. Vou utilizar apenas um zíper e as ferragens. Eu tô utilizando 2 cursores e um botão imã. No caso do meu, ele tem 2 cabeças. Também vamos usar um par de alças. Eu estou utilizando a alça chique de 3 centímetros. Aproximadamente com 50 centímetros. Nessa peça eu não vou colocar a alça transversal para que o vídeo não fique longo, mas se porventura você tiver dúvida ainda de como eu faço a alça transversal, é só me falar aqui nos comentários que eu faço um vídeo especial somente com essa parte. E é isso, vamos para a montagem. Aqui eu vou encapar o vivo, tá? Não estou utilizando o calcador de vivo, por enquanto é um calcador que eu uso para zíper, então eu uso esse calcador para todo o processo da bolsa. Bom, nós vamos começar com a aba do bolso, tá? Recortei e estou utilizando um sintético um pouco maior, então primeiro eu não vou colocar a estrutura nessa parte, mas se você achar necessário, fique à vontade. Então vai ser apenas uma costura de segurança, só na bordinha, para prender uma peça a outra. Ficou dessa maneira, aí eu vou tirar os excessos, tanto do topo quanto das laterais. Ficando dessa maneira, agora eu vou pegar uma tira desse mesmo material, eu utilizo de aproximadamente de 4 a 4,5, vou posicionar no lado avesso para fazer o acabamento bonito. Então, se você não se sente seguro, primeiro vamos fazer uma costura de segurança. Bem rente lateral, retrocesso no início e vai envolvendo. Não é para puxar, o sintético ele vai moldando. Dessa maneira, aqui é um processo, se você sentir segura, já pode fazer direto. Como tem muita gente que ainda está começando, eu acho que é válido colocar um passo mais fácil. Se você já tem experiência, já sabe que pode colocar sem esse processo de segurança. Tirar o excesso aqui, reserva essa parte. Isso foi só para aplicar, observa que ficou essa parte com uma curvinha perfeita. Agora sim, nós vamos utilizar 1 centímetro de costura e fazer a costura em toda a volta.
você sentir confortável, você pode usar o guia. E aí vai ficar em toda a extensão a costura do tamanho do guia. Então você vem vindo com calma, na curvinha você vai depositando o material para não franzir, vira com calma. A parte reta é mais fácil, vai girando, olha, depositando para que não faça prega. Pronto, agora ficou a costura oficial. Agora nós vamos virar pra frente, pode observar que ficou bem bonitinho aqui. E agora aqui, ó, na parte da frente que nós vamos fazer o acabamento. Então eu vou dobrar aqui, ajeitar e cobrir essa linha, olha, dobrei e cobri. E aqui eu vou passar uma costura em toda a extensão. Se você se sentir mais confortável, faça toda a dobra, vai clipando, faça nas extremidades, depois para os meios. Dobra, olha, cobrindo a linha. Se você já tem segurança de fazer sem um clipe, fique à vontade. Para quem tá começando, não tem muita experiência, é válido você clipar. Olha como a curvinha ficou perfeita. Ajeito aqui, olha. Ficando dessa maneira. Agora eu vou passar uma costura em toda a extensão, bem na beiradinha, para cobrir a linha de baixo. Vai ajeitando. Vai retirando os clipes e posicionando. A linha direitinho, cobre a linha de baixo. Na curvinha, certifique-se que esteja pegando a parte inferior. Curvinha você pode fazer mais devagar, sem pressa. Ajeita aqui, ó. Prontinho, ficou dessa maneira, olha que costura bonita. E pegou todo o lado externo. Neste momento, eu vou unir aqui, posso tirar esse excesso que ficou maior. Farei um pique aqui na parte superior. E não farei pique aqui porque já tá finalizado, mas a gente marca para poder encontrar o meio. Então, o meio ficou bem aqui, ó. E vamos posicionar o botão. Bom, eu vou fazer uma marcação de aproximadamente uns 2,5 centímetros da base para cima. E vou marcar para eu posicionar o meu botão. No caso do meu botão, ele é... Ó, vou fazer um furinho aqui na marcação, tá vendo aqui, ó? Certifique-se que está alinhadinho. Fiz um furinho aqui na marcação e vou pregar o meu botão. No caso, eu tô utilizando um botão que ele tem as duas cabeças.
Então, eu posso tanto deixar para pôr no final quanto agora. Se você estiver usando de garrinha, aí você tem que fazer primeiro a marcação nessa parte para depois fazer o fechamento. Então, vai ficar dessa maneira. Agora, eu vou reservar essa parte. Vamos fazer o bolso. Eu gosto de fazer o acabamento um tanto quanto diferente, mas se você tem uma forma diferente de fazer da minha, fique à vontade. Aqui eu tô utilizando ainda um pedacinho do segundo material que eu tô utilizando como apoio. Ele tem 4 centímetros de altura. Então, o que que eu faço? Eu dobro, posiciono na beiradinha e faço uma costura em toda a extensão. Só para posicionar na peça. Vou dobrando, sem puxar. Ficou assim. Agora eu venho com o forro. O forro tá um pouquinho maior. E agora eu vou fazer uma costura de 1 centímetro aqui. Podemos voltar com o auxílio de um guia. Só para que saia uma costura reta. Então, costura de 1 centímetro. Retrocesso no início. Vou ajustando ao meu forro. E costuro em toda a extensão. Retrocesso no final, ficou assim. Agora, eu vou tombar somente a parte do corpo e vou fazer um pesponto de acabamento aqui. Eu não gosto de costurar o forro, tá? Então, eu deixo o forro, por enquanto, pra cima. E vou ajustando aqui. Então, meu detalhe ficou dessa maneira. Agora sim, eu envolvo o forro para baixo. Tá vendo que eu não gosto de costura aqui, mas se você gosta, fique tranquilo. Se você faz o fechamento de outra maneira, fique à vontade. Não existe certo ou errado. Você faz da maneira que você está acostumado. Agora sim, eu vou fazer uma costura em toda a volta para prender o forro aqui nessa peça. Vou ajeitando o forro. Costurei só na beiradinha para fixar. Retrocesso. Agora sim eu tiro o excesso desse forro. Vou dobrar aqui e vou fazer um pique somente aqui embaixo. E aqui, ó, eu vou vincar, pra gente ter ideia do meio, pra depois posicionarmos o botão. No meu caso, como o meu é de 2 cabeças, eu não preciso me preocupar em pôr o botão agora. Eu vou colocar só depois que eu finalizar. Agora, vamos colocar a tampa na parte frontal. Eu já colei o meu EVA, eu deixo 1,5 centímetro menor. Tô usando o EVA de 2 milímetros, que tô usando cinza porque é o que eu tinha, mas normalmente eu compro branco. Aqui na parte frontal, de baixo para cima, você vai fazer uma marcação de 17 centímetros. Lembrando que nós temos um meio aqui, ó. Pode fazer isso. Dá uma vincadinha aqui pra você achar o meio. O meu meio está aqui. Tô usando uma caneta de sintética, tá? Então, aqui, ó. 17 centímetros, de baixo pra cima. Farei uma marcação aqui. Não precisa ser inteira.
virei com a minha aba e vou posicionar aqui no meio esse pique e em cima dessa linha. E vou fazer uma costurinha bem na beiradinha, só pra prender. Posiciona direitinho. E vou costurando. Se você quiser fazer esse passo e depois colocar o EVA, não tem problema. Eu estou acostumada e como eu estou utilizando uma transporte duplo, pra mim não tem problema. Mas se você tem uma máquina menos robusta, então sugiro que você faça a colagem da estrutura depois. Ficou dessa maneira. Se você se sente confortável em deixar assim, tudo bem, porque essa parte vai cobrir. Eu não gosto. Então, o que que eu faço? Eu faço um acabamentozinho. Eu pego uma tirinha daquele retalho que eu estava utilizando do outro material e faço um acabamento. Então, eu pego uma tirinha daquele acabamento que eu estava utilizando, posiciono aqui, deixo sobrar um pouquinho e aí eu costuro um pouquinho mais para dentro, uma margem de mais ou menos 1 centímetro. E vou costurando. Só para fazer um acabamento aqui, mas se para você aparecer essa parte não faz diferença, fique à vontade. Ó, ficou dessa maneira. Agora eu derrubo essa parte pra cá e faço um pesponto aqui. Na verdade é um acabamento, né? Não estica o sintético, só posiciona ele pra baixo. Bom, como essa parte vai ficar pra dentro, não preciso fazer acabamento, porque é sintético, ele não desfia. Então, vou fazer uma outra costura aqui só pra fixar mesmo. Poderia dobrar, mas aí vai dar volume e não é isso que eu quero. Agora sim, eu venho com o meu bolso, posiciono pique com pique. E aí eu vou prender nessa base. Observe que cobriu bonitinho aqui, ó. Vou fazer uma costura para prender essa parte aqui. Bom, já fiz uma costura de segurança, prendendo o bolso na parte da frente. Olha, o acabamento aqui ficou bem bonito. E agora eu posso posicionar o meu bolso. Então, eu dobro assim, não puxo, tá? Só dobro. Posso colocar o meu botão agora ou depois. E aí, dobrei, faço uma pressãozinha aqui pra eu identificar a outra parte. Olha, marcou aqui. Faço um furinho. E agora sim, posiciono a parte macho do meu botão. Tá, olha. No caso aqui, ele tem acabamento, então não tem problema ficar aparente. Se o seu é de garrinha, você tem que fazer essas marcações antes de pôr o forro, senão fica feio. Vou no balancinho e já volto. Ele vai ficar dessa maneira. Agora, eu vou colocar o forro. O forro eu cortei um pouquinho maior, fazer uma costura de segurança em toda a volta. Fiz a costura de segurança prendendo o forro. Agora eu vou tirar todo esse excesso. Bom, aqui já tá tudo posicionado, bolso colocado, costurei o forro. Fiz o mesmo na parte traseira. Na parte traseira eu adicionei um bolsinho do próprio bagum. Só fiz um acabamento do detalhe aqui e reservei. Agora nós vamos fazer
colocar o vivo, tá? Eu uso espaguete, já encapei. Se você tem dúvida de como faz isso, só avisa aqui nos comentários que eu faço uma maneira que eu fecho. Olha, peguei um retalhinho daquele material que nós estamos utilizando como segundo material. Aqui no pique de baixo eu vou posicionar esse retalhinho, que vai ser o meu acabamento. Costuro ele na peça. E aí eu venho com o meu espaguete já encapado. Se você usa ao vivo, não tem problema, pode ser utilizado. Eu gosto do espaguete, que eu acho que agrega menos volume. Mas isso é questão de gosto. Então eu vou costurando em toda a extensão. Lembrando que eu ainda não estou utilizando o calcador de vivo. Somente eu uso para toda a costura o calcador de costurar zíper. Eu só mudo na hora de fechar a peça, porque aí eu vou deixar o vivo bem certinho. Então, costuro em toda a volta. Vou alinhando, deixando bem rente. Cheguei aqui no topo, tem o meu pique. Eu vou transferir meu pique pra cima. Então, eu tenho uma canetinha de sintético, ou posso fazer um pique mesmo. Mas eu faço a marcação com a canetinha. E vou seguindo toda a extremidade. Na curvinha pode fazer devagar, não tem pressa. Chegando aqui, olha, observe que sobrou um pouquinho de vivo. Eu tiro o excesso rente, a parte que eu comecei, e costuro. Aí, nesse momento, eu abraço com o acabamento e finalizo. Ficando assim, tiro esse excesso. Vou fazer o mesmo na parte da frente. Na parte da frente, então já temos um pique. Pego um pedacinho do retalho, daquele segundo material. Faço um pique e posiciono aqui. Venho com o meu vivo já encapado. E assim como fiz na parte traseira, vou aplicando em toda a volta da peça. Nas curvas, mais cuidado. Vou costurando. Olha, chegou aqui no pique, eu vou transferir para cima com a minha canetinha de sintético e continuo. Esse painel é muito fácil de costurar. Você encontra lá na Pontos de Tecidos. Você utilizando o meu cupom Neia Rocha, você ganha um desconto bem especial. E tem outras cores, tá, gente? Tem uma coleção lindíssima. Chegou aqui no final, tiro o excesso rente e finalizo. Abracei. Tiro os excessos. E já faz uma peça limpa, para que não tenha que ter problema de ficar limpando depois. Essa marcação que eu fiz, que é o meio, eu aproveito ela para utilizá-la como marcação das alças. Então, eu vou pegar minha fita, desse meio para fora, eu vou utilizar 7 centímetros. 7 para cá e 7 para lá. Vou fazer o mesmo no outro. Aqui, ó. Posso colocar aqui o 7 no meio, então, 7 para lá e 14 para cá. Já tenho minhas marcações. Agora eu venho com minha alça chique, já selei aqui nas pontas. Então, eu vou dessa marcação que eu fiz, vou posicionar minha alça para fora, rente, e vou fazer uma costura de segurança. Excesso. Posso continuar aqui, ó, passei do meio,
venho para a próxima e prendo essa alça, ficando assim. Farei o mesmo na outra, na primeira marcação, posiciono minha alça já selada, ó, para não desfiar. Se você quiser pôr um chaveirinho, esse é o momento, você põe um pingente aqui. Não, vou fazer nessa para que não fique extenso. Então, minha frente e minha costa já estão prontas. Vou reservar e vamos agora fazer a vista do zíper. Vamos lá, a vista do zíper. Nesse painel, ela vem dessa maneira. Uma parte mais larga e uma parte mais fina. Nessa parte mais fina, eu não coloco estrutura, porque ela é muito estreita. Aqui sim, mas eu costumo colocar a estrutura depois do zíper já colocado. Então, o que eu vou fazer? Vamos começar pela parte mais fina, eu vou colocar frente com frente do zíper e vou fazer uma costurinha de segurança na ponta. Observe que meu zíper tá um pouquinho maior, para me auxiliar na hora de colocar o cursor. Novamente, se você sente seguro e já colocar o forro juntamente ao zíper, fique tranquilo. Mas como sempre tem alguém que está aprendendo, então eu acho interessante explicar a maneira mais detalhada. Então aqui, uma costurinha só de segurança, sem esticar o zíper, porque ele pode dar defeito. Se você esticar, só posiciona. Rente. Retrocesso. Ou seja, meu direito do zíper com o direito da minha base mais estreita da minha vista do zíper. Agora sim, eu venho com o forro também, ó, o direito com as costas do zíper. Posiciono certinho e agora sim eu vim com uma costura mais próxima à cremalheira do zíper. Olha, eu vou sentindo e posicionando. Como eu estou utilizando o calcador de zíper, então nesse momento ele facilita a minha vida. Olha, costuro em toda a extensão, vou sentindo. Ficou dessa maneira. Olha, eu não gosto de costurar os dois assim, eu gosto de ter uma costura, de um acabamento limpo na parte de dentro. Mas se você se sente confortável, você pode puxar os dois e fazer a costura. Eu prefiro fazer dessa maneira aqui, ó. Dobro e faço um pesponto aqui. Bom, se você tá acostumada a abraçar e fazer a costura, tudo bem. Eu não gosto que a costura fique aparente no forro. Então, eu deito aqui essa parte e faço uma costura, um pesponto de acabamento. Vou ajeitando. Com calma, para que fique uma costura bonita. Ficou assim. Aí sim, nesse momento, eu pego o forro e faço a costura bem na beiradinha, porque aqui fica um acabamento limpo. Sem puxar, só vou depositando, ajeitando o meu forro e costurando. Ficando assim, aí esse excesso de forro eu elimino. Agora eu vou pegar a parte do zíper e vou costurar na outra parte, que é a parte maior. Então eu alinho direitinho aqui, ó, para ficar rente. E o mesmo processo, faço uma costura só de segurança para fixar o zíper ao meu material.
sem puxar o zíper, porque ele pode dar diferença, só deposita. Prontinho, agora eu vou pegar o meu forro, a frente do forro com as costas do zíper. Agora sim eu vou com minha costura para prender e já deixar no tamanho certo. Retrocesso no início, vou sentindo aqui com o dedo, porque eu estou usando um calcador de zíper, isso facilita. Ajeitando e costurando. Agora, eu vou costurar somente essa parte daqui, ó. Fazer o meu acabamento. Não gosto de deixar a costura aparente no forro, então eu deixo o meu forro todo pra fora, assim, ó. E vou costurar aqui. Meu pesponto de acabamento. Retrocesso no início, vou ajeitando. Costuro em toda a extensão. Essa parte mais larga, eu vou colocar o estruturador. Então, eu utilizo cola de contato. Se você não está habituado a usar cola, não tem problema, você pode simplesmente ou colocar a fita dupla face ou só posicionar mesmo a estrutura e depois abraçar o forro. Eu vou colar e já mostro como ficou. Ó, aqui eu já coloquei o meu estruturador. Observe que eu deixei a margem sobrando, tanto nas extremidades quanto aqui na lateral. E não coloquei o estruturador em cima onde foi o zíper, eu coloquei fora. Agora sim eu venho com o meu forro, abraço ele todo pra cá e faço uma costura pra prender essa parte aqui, ó. Não costuro em cima do zíper, somente a partir dele pra prender o forro. E vou puxando o meu forro. O forro está um pouquinho maior, é uma segurança, mas o excesso a gente elimina depois. Vou ajeitando. Ficou dessa maneira. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a medição do meu fole, tá? Porque a gente tem costura de tamanhos diferentes. Então, ó, você pode observar que ele ficou um pouquinho maior. E a ideia é que ele fique do mesmo tamanho. Isso também dá para você fazer, pegar esse, caso você não queira fazer dessa maneira, você pode pegar essa parte aqui maior, dividi-la ao meio e passar o zíper aqui. Aí isso pode ser que deixe o seu fole um pouquinho menor, mas isso é opção. Então aqui, ó, eu já vi que vai ficar sobrando aproximadamente 1 centímetro. Posso tirar agora ou depois? Eu vou tirar depois quando eu posicionar o meu fole, a minha vista de zíper. Então neste momento eu vou colocar os meus cursores. Por isso que é importante sempre você deixar uma sobrinha de zíper para que você possa passar o seu carrinho. Eu vou, como é uma vista grande, eu vou colocar 2 cursores, um de cada lado. Coloquei de um lado, tá vendo? Eu tiro essa sujeirinha aqui para não dificultar no momento de colocar o cursor. Abro um pedacinho e venho com o meu cursor.
Aqui, ó. Ouvi um clique e agora assim eu puxo. Aí eu deixo os 2 carrinhos no meio. Bom, agora nós vamos colocar o fundo, né, do fole. Já eliminei os excessos, tanto de zíper quanto de forro das extremidades. Agora nós vamos posicionar o fole. O fole eu deixo do mesmo tamanho do painel. Então eu vou colocar o forro com o forro, lembrando de alinhar nessa parte menor. Então eu posso posicionar aqui e fazer uma costura para prender. Prendeu. Nessa peça eu não vou colocar a alça transversal, mas se você for colocar, esse é o momento. Você vai pegar uma meia argola com a sua fita, só que você não vai achar o meio daqui, lembrando que é maior, você vai achar o meio do fundo, do fole. Então você vai fazer um pique aqui, saber marcar aqui, ó. Então, eu sei que o meio seria aqui, mas nessa peça eu não vou colocar para que não fique mais extenso. Então, nesse momento eu vou posicionar aqui, já colei o meu estruturador também, tá? Deixando a margem todas as extremidades. E agora sim eu vou fazer uma costura de 1 centímetro. Retrocesso no início, ajeito. E retrocesso no final. Agora sim, eu tombo esse fole para cá, meu forro continua lá. Então, eu vou fazer uma costura de pesponto aqui. Esse painel é muito gostoso de fazer, muito rápido. Olha, ficou dessa maneira, tá? Ficou bem longo. Agora, nós já não posicionamos o vivo, você vai medir. Você vai fazer isso só no primeiro painel, depois dos próximos você já vai saber o tamanho que você deve deixar. Então, o que eu gosto de fazer? Eu pego aqui, ó, vou unir a minha vista do zíper, pontinha com pontinha aqui, e vou achar o meio. Já posso deixar esse pique de ambos os lados, tanto na parte menor quanto na parte maior. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha parte, uma das partes que já está com vírgula, e vou posicionar, tá? Fazer isso. E vou clipar. Eu vou conferir a circunferência, porque às vezes a gente tem tamanhos de costuras diferentes. Tem uma costura com outra com meio, e isso pode dar uma diferença no final. Então, eu vou clipar em toda a volta e já mostro pra vocês como ficou e a medida que eu devo tirar aqui. Olha, tudo clipado. Pra mim deu certinho aqui as medidas. Não precisa tirar nem pôr absolutamente nada. Mas é importante que faça a medição aí, porque a sua margem de costura pode ser diferente da minha e dá uma pequena diferença. Então agora eu retiro todo esse clipe. Como o meu fole tá certinho, agora sim, eu venho com a minha parte de vista, vou fazer aquela costurinha de segurança aqui, lembrando de ficar rente na parte menor, porque ficou um pouquinho maior aqui, tá tudo bem. É uma margem de segurança mesmo. Costurei o meu forro. Agora eu venho com o meu fole, posiciono aqui e vou fazer aquela costurinha de 1 centímetro. Retrocesso no início e no final. Neste momento eu vou jogar o meu fole pra cá. Como já tem um anel, talvez fique um tanto mais difícil, mas é só abrir a peça. E agora eu vou fazer um pesponto somente no material.
Pronto. Agora eu vou fechar esse anel. Primeiro, eu vou fechar o lado que tá certinho, que é o lado da frente. Vou costurar o meu forro ao meu material do painel, que é o fole. Só uma costurinha de segurança na borda. Aqui tá tudo certo. Aqui lembra que sobrou 1 centímetro, então eu vou fazer uma costura de segurança, porém mais pra dentro, pra depois eu tirar esse excesso. Então eu venho aqui, ó, no meu fundo, vou prender todo ele. Puxando meu forro. Cuidado para não costurar a parte de baixo. Aqui chegou na parte que tá maior, vou tirar da máquina, aqui, ó. Então eu não vou costurar aqui, eu vou costurar aqui. Aqui tá dando mais ou menos 1 centímetro. Se você quiser tirar antes, não tem problema. Ou posiciona aqui e corta. Aqui, ó. Então eu vou costurar a partir daqui, ó. Vou ajeitando. Ficou costurado, agora sim eu tiro esse excesso, ó. Que dá quase 1 centímetro. Se você se sentir confortável em refilar isso antes, pode refilar antes, sem problema algum. Olha. Tiro os excessos. Agora sim, eu vou unir essas costuras e vou fazer o pique tanto na parte inferior quanto na parte superior, que é a vista do zíper. Bom, antes de aplicar no corpo da peça, eu gosto de colocar o meu acabamento aqui no anel. Então, eu cortei 2 tiras de bagum, mesmo material que eu usei para forro, de aproximadamente 4 a 4 centímetros e meio. E aí eu venho a partir do pique do fundo e posiciono essa peça. Deixa eu achar aqui meu pique. Então, vamos lá. E aí, ó, eu vou fazer o direito do meu acabamento com o direito do forro. Bem na bordinha, uma costurinha em toda a volta. Vai girando. Em toda a extremidade. Cuidado para não costurar em cima do zíper. Chegou aqui no final, deixo passar um pouquinho, tiro o excesso. E vai ficar dessa maneira. Vou fazer o mesmo do outro lado e já mostro como ficou. Bom, já costurei o acabamento de ambos os lados. Agora nós vamos pegar um dos lados, eu vou começar pelo lado da frente. Já temos o pique marcado tanto em cima quanto embaixo. Então, com essa parte mais estreita, pique com pique, aqui, ó. Eu já vou fazer uma costurinha só para prender essa parte aqui. Vou retrocesso. Faço o mesmo no fundo. Acho o meu pique aqui de baixo, aqui,
e o pique do espelho. Achei aqui e vou fazer uma costura. Ainda estou com o meu calcador de zíper, então eu vou prender esse fole em todo o espelho. Vou só posicionando. Se você fecha de uma maneira diferente, se você gosta de clipar, fique à vontade. Faça da maneira que é mais confortável para você. Não é para puxar, é só depositar. Vou ajeitando, porque nós temos estrutura. Aqui, como eu já aprendi aqui no meio, eu vou usar o auxílio de um alicate com uma pontinha. E aí eu vou só depositando, sem puxar, tá? É só posicionar. Porque nós temos uma estrutura aqui. Ó. Posiciona. Bom, aqui eu já costurei tanto o espelho frontal quanto o traseiro, mas eu costurei somente no calcador de zíper, que consideramos que é uma costura de segurança. Agora sim, eu já troquei o calcador, estou com o calcador de vivo e eu vou fechar oficialmente. Você observe que ainda está fechado aqui, ó. Então, para facilitar, eu vou deixar esses zíper aberto, porque aí ele fica mais maleável. Então, vou começar pela traseira. Neste caso agora, eu gosto da peça inteira, porque eu consigo sentir as curvinhas. Mais uma vez, se você está habituado a fazer de outra forma, fique à vontade, não tem certo ou errado, tem a maneira que fica mais confortável para você. Então aqui já com o meu calcador de vivo, eu vou posicionar minha peça aqui, eu posso tombar um pouquinho para facilitar, vou sentir aqui, ó, o trajeto do meu vivo e vou costurar. Vou sentir e devagar, tá, gente? Bom, vou sentindo e vou dando a volta em toda a peça. Arrumo para não beliscar. Vou sentindo. E vou dando toda a volta. Sinto aqui a canaleta do meu vivo e vou costurando. Parece difícil, mas não é. Retrocesso. Então, ficou assim. Tiro esses excessos, se ficou alguma sobra, esse é o momento para na hora que eu for fazer o acabamento, a costura de acabamento, isso não interfira na minha costura e não vai dar diferença nenhuma esses pedacinhos que a gente tira. Pode recortar. Principalmente esses cantinhos que tem dobra, pode tirar os excessos na curva. Prontinho, vou fazer o mesmo processo do outro lado, porém nós vamos fazer o acabamento. Tirando aqui a sobrinha de material. Então, agora sim, depois de feita essa costura final, eu vou trazer o meu acabamento pra cá.
gente que gosta de costurar assim e tirar o excesso. Eu gosto de uma costura mais limpa, mas é questão de gosto. Então eu faço uma dobrinha e escondo essa linha que eu acabei de costurar. Aí você pode usar um clipe em toda a extensão. Eu não gosto, eu gosto de ir dobrando, como eu já tenho habilidade, eu vou dobrando e vou costurando. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então aqui, ó, eu não prendo tudo, né? Nesse caso aqui eu faço a dobrinha aqui no início e posiciono no meu pé de vivo. Não, posiciono. Pode observar que aqui na canaleta eu tô sentindo e aí eu vou costurando. E à medida que eu vou costurando, eu vou dobrando para cobrir essa última linha. Vou dobrando. Aqui na curva, ó, dou uma puxadinha. Olha, cuidado para não puxar material aqui embaixo. Vou sentindo o meu caminho do vivo e vou costurando. Dobro e vou puxando. Aqui, ó, arrumo uma peça para facilitar para mim. Dobro, sinto o caminho do meu vivo e vamos costurar. Vou ajeitando aqui, ó. Dobro. E já estamos chegando ao final. Ajeito aqui, ó, para não costurar errado. Curvinha com cuidado. Vou sentindo o caminho do meu vivo. E chegamos no final. Todo costuradinho aqui. Tiro os excessos de linha. Agora eu vou fazer o mesmo processo do outro lado e volto para mostrar para vocês virando essa peça. Bom, prontinho. Agora já passei o acabamento, ambos os lados. Aqui, ó. Agora nós vamos desvirar. Comece tirando essa parte menor. E aí você vai enfiar a sua mão lá dentro e empurrar esses cantinhos aqui, ó. Com o auxílio do seu dedo, você vai empurrar. Empurrar e lá dentro você vai fazer uma pinça e pegar os dois lados. E puxar. Aqui, ó. Empurra e puxa. Ó, essa parte você dobra, sem puxar para não arrebentar o zíper. Parece difícil, mas não é. Com cuidado, porque tem estrutura. Prontinho. Agora você vai ajeitando aqui, ó. Ajeita os cantinhos. Olha como ficou belíssimo.
coisa. E está prontinha.